o verdadeiro preço da justiça no Brasil e por que ela não funciona. O ano era 2019. Eu ia para o trabalho todos os dias, confortavelmente, ouvindo o noticiário, e em meio a tantas tragédias cotidianas, uma notícia parou o país. O incêndio no alojamento do Flamengo. Foi ali, acompanhando esse caso, que eu entendi algo muito importante e assustador sobre a nossa justiça. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro, roda a vinheta. Durante vários dias, os jornais só falavam sobre as vítimas, as mortes e as investigações. Mas a primeira coisa que eu percebia e que achava muito estranho nas entrevistas com os familiares é um padrão que vemos na maioria dos acidentes com grandes empresas. A preocupação imediata em encontrar um culpado. Essa fixação na culpabilidade só foi fazer sentido na minha cabeça quando começaram a sair as notícias sobre as indenizações. Os pais apareciam na TV transtornados, falando aquela frase clássica: a vida do meu filho não tem preço, blá blá blá. Só que as primeiras notícias falavam sobre indenizações de R$ 1 milhão para cada família. O time carioca rejeita qualquer responsabilidade pelo incidente e critica os valores solicitados pela família, que, na visão, pelo menos da defesa, são considerados excessivos, propondo uma compensação financeira significativamente menor. Os familiares do Christian pedem R$ 8.300.000, divididos ainda em danos morais e também pensão. Eles também insistem num pagamento único, mas o Flamengo se opõe nesse momento. As famílias protestaram, reclamaram, comoveram o país. As famílias perderam a paciência com o Flamengo, as famílias estão revoltadas com a diretoria do Flamengo. Isso porque o valor oferecido de indenização do Flamengo às vítimas, às famílias, foi muito longe do que as famílias gostariam, do que as famílias desejavam. Para vocês terem uma ideia, o que as famílias pediram era o seguinte: eles queriam de indenização num valor total para ser dividido entre as 13 famílias, o que seria 15% do orçamento previsto para esse ano do Flamengo. Esse valor, em torno de R$ 760 milhões, o orçamento previsto esse ano para o Flamengo, 15% daria em torno aí de R$ 110 milhões, fazendo aí uma média, uma aproximação, seria em torno, cada família receberia em torno de R$ 10 milhões a proposta oferecida pelos advogados dos familiares. Eu apurei que o Flamengo teria oferecido às famílias pouco mais de R$ 1 milhão e sem nenhum tipo de pensão. Essa proposta do Flamengo revoltou os familiares. Não só a proposta, esse valor praticamente 10 vezes abaixo do que eles queriam. A gente tem aqui as entrevistas e vocês vão ouvir como estavam se sentindo os familiares e também os advogados que representavam as famílias. Vamos ouvir. Covardia. É o que eu sinto, como eu falei para a psicóloga na sexta-feira, uma semana depois que meu filho faleceu. Eu me sinto abandonada pelo Flamengo. É o que o pai falou. Não tem preço. Não vão trazer os nossos filhos de volta. Mas só que a gente queria uma dignidade. Não sei te dizer se essa informação ela é calculada, mas um dos representantes disse que a nossa proposta para indenizar todas as famílias significa 15% do orçamento só deste ano do Flamengo. A nossa proposta para eles, o nosso patamar mínimo para uma negociação é que representa 15%. E mesmo assim, eles não aceitaram. Até fecharem acordos sigilosos, apenas um vazou, 3 milhões para a família e 7 mil de pensão por mês. E assim, todos saíram satisfeitos. Mas a vida dos jovens não era sem preço? Qual é o sentido de uma pessoa ficar milionária com a desgraça de outra? Pior, do próprio filho? Veja bem, se um pai de família, o provedor do lar, morre num acidente, é mais do que justo que o responsável tenha que suprir essa família. Mas qual o sentido dessas indenizações gigantes? Reparar danos emocionais? Porque o dinheiro não vai trazer a pessoa de volta, mas vai dar uma vida de luxo para quem ficou. E é por isso que a nossa justiça está sempre tão morosa. O número de oportunistas que o nosso país produz é francamente descomunal. Todo mundo quer ganhar um processinho em cima de uma empresa grande. Todo trabalhador aceita os termos da empresa sorrindo na entrevista, mas quando sai,
alega que o ambiente era insalubre, que fazia desvio de função ou que sofria assédio moral. Todos os oportunistas sonham em encontrar um cabelo no final da refeição, um produto vencido, um preço errado na gôndola. Tudo vira um bilhete de loteria. No fim das contas, o tal do princípio da isonomia simplesmente não existe. Aquela história de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário só vale se você não for uma grande marca. Se você for uma grande empresa, você já é culpado. E que lute para provar sua inocência. No meio disso tudo, juízes enviesados, advogados predadores e clientes oportunistas. É isso aí. Viva a nossa Constituição!